Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. E aos meus seguidores e seguidoras que estão comigo nessa rede social, mais uma vez nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, glórias a Deus, no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 43 ao 53, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que está escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhe o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Glórias a Jesus. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunha, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-se fora até Betânia, e levantou as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, os abençoando, apartou-se dele, elevado ao céu. E adorando-os ele, tomaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Esta palavra se cumpriu na íntegra. Tudo aquilo que Deus falou, houve o seu cumprimento. Por isso aqui, leia sua Bíblia Sagrada, procure se informar sobre o plano da salvação e o que Deus ainda quer para a sua vida, para os seus familiares e para tudo aquilo aos quais Ele tem, assim, esse propósito para as vossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus se cumpriu. Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus cresceu, fez a obra de Deus, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e está no nosso meio até os dias de hoje, porque onde tiver um ou dois ou três reunidos ao nome de Jesus, ele se faz presente. Mas aqui, aonde nós lemos, no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 53, nos mostra que Jesus Cristo, ele está ali, glórias a Deus, falando com dois discípulos que estavam comentando acerca da morte de Jesus, e ele tão somente, o próprio Jesus, aparece para esses dois discípulos, depois de ressuscitado, e começa a explicar a Escritura, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada, de uma tal maneira que quando Jesus explica, o Espírito Santo toca no coração daqueles homens, que os homens começam a sentir a presença de Deus e diz, essas palavras verdadeiramente estavam escritas, e quando eles olham, Jesus que estava do lado deles, desaparece e eles entendem, minha nossa, era Jesus que estava do nosso lado. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está falando contigo, está te explicando a Escritura, está usando seus profetas, atalaia, sacerdotes e homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Olha o que eu mostrei aqui, que está na Bíblia Sagrada. E quando ele diz, ele confirma assim, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitado, porque tudo estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhe o entendimento. Deus quer abrir o seu entendimento, mas basta você ouvir a palavra de Deus, basta você buscar o conhecimento, basta você abrir o coração e deixar Deus fazer a obra na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão comigo nessa rede social, que já passaram mais de 9.000 seguidores, eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações. Jesus está no nosso meio. Jesus quer fazer a obra em sua vida. Jesus quer te curar, restaurar, renovar, batizar com o Espírito Santo e ainda de levar para o reino dos céus. Esta é a palavra que nós acabamos de ler. Jesus te ama, Deus também quer te salvar. Aceite a Jesus para poder